Só um minutinho, professor. Peraí, só um pouquinho. Tô tentando abrir aqui que ele só... Ah, eu acho que vai. Tranquilo, pode ir com calma. Tá aparecendo a tela aí? Tá aparecendo, só... Deixa eu... Que ele tá mostrando a outra tela para mim. Deixa eu ver aqui. Você tá com 2 computadores? 2 telas? Mas acho que dá para mostrar pelo outro também, não tem problema. Tá. Tá dando para aparecer aí, né? Tá, do jeito que você achar melhor aí. Beleza. Então, Você não quer trocar a tela, não? A outra tela é melhor, não? Bom, mas eu não tô conseguindo trocar, eu não tô vendo. Enfim, eu testei mais cedo, deu tudo certo, agora não deu. Você está com 2 computadores, 2 telas, é isso? Isso. Como é que eu troco? Então, é só você clicar no alto da telinha aí, arrastar para um lado, vai para uma tela. E pega de lá e traz para cá. Ah, tá. Então, Tenta fazer isso aí. Se não der, a gente segue do jeito que você aprontou aí. Mas pode ir com calma. Tá. Ver se eu vou conseguir. É sempre assim, né? A gente faz tudo bonitinho para ver se vai dar certo depois. Não, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ver. Não quer ir, tá vendo? Aham. Não tem problema não. Aí fica do seu critério aí. Mas é ruim, né? Deixa eu ver se ele vai. Agora sumiu tudo. Enfim, a outra tela é bem melhor. Vamos ver se eu fecho aqui e ele pega a outra, não, né? Não, você tem que puxar ela. Ele não tá deixando eu puxar. Então, você, no seu computador aí, Hum, você tem uma tecla que chama FN e tem a telinha lá, não tem? peraí, professor. FN deve ser no FN F3, deve ser. FN. Na parte de baixo. Ai, peraí, professor. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque tá. Ó, assim ele tá aparecendo, né? Deixa eu ver se ele vai aqui, forma iniciar F5. Não tá, ele puxa para outra tela. Então, FN, né? ela na sua... Lá onde tem o F1, F2, F3, tem um lugar, um deles aí vai ser para mudar a tela. Ver aqui, não. Ah, F1, não. F2, F3, F4. ou então você tira a outra tela, o outro computador, não é melhor não? Acho que vou ter que fazer isso mesmo para. Fica só com... É só com uma mesmo. Deixa eu sair. Professor, caiu tudo aqui, me desculpa, viu? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Fechar. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, tá bem claro. Beleza. Agora tá indo, né? Tá aparecendo as telinhas aí. Tá, bota no modo de apresentação aí pra gente ver. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então vamos lá. Fiquei com impermeabilizantes e tintas e vernizes. Eu vou começar com os impermeabilizantes, tá? Então, eu vou começar com a história. Alguns
alguns relatos dizem que a primeira impermeabilização surgiu das abelhas, né? Que elas conseguiam impermeabilizar a colmeia com seus próprios, sua própria excreta, né? E fazer selando essa colmeia. Então, o primeiro relato na vida, bem arcaico, que apareceu foram das colmeias, né? Assim, bem animal mesmo, uma coisa bem rudimentar. E com o avanço desses estudos, percebeu-se ao longo do tempo também, surgiram relatos que no Jardins Suspensos da Babilônia, o Nabucodonosor utilizou betume como impermeabilizante, né? Que seria um material ligante para fazer o isolamento dos jardins suspensos, né? Que ficavam na parte superior das lajes. Né? Então, naquela época havia várias camadas de jardins utilizados na edificação, né? Então, ele usou o impermeabilizante, o betume, na época, bem antes de Cristo, no século V, para poder fazer essa impermeabilização. E também alguns relatos também que já foram comprovados que na Bíblia, que na Torre de Babel e na Arca de Noé foram usados permeabilizantes asfálticos, né? E também nas embarcações de Pedro Álvares Cabral, eles usaram impermeabilizantes nas juntas de madeira, né? Com betume e resina de alcatrão. E aí, vamos dar aqui um pouco, vamos começar a falar sobre a impermeabilização, né, mesmo assim, o atual. Então, hoje, segundo a norma NBR 95, 75 de 2010, o que seria impermeabilização? Seria um conjunto de operações e técnicas construtivas composto por um ou mais camadas e tem por finalidade a proteção das construções, né? Devido às ações deletérias que ela sofre ao longo dos anos, né? Então, a impermeabilização, ela tem grande importância no sistema construtivo. Por que ela tem essa grande importância? Porque ela ajuda não só a pessoa, a construção a se manter de pé por muitos anos e diminui ocorrências de desastres, né? Porque algumas construções, quando elas não têm esse sistema de proteção, elas podem vir a ruir, né? Devido à ação deletéria, a ação da ação mesmo do tempo, né? Que vai prejudicar essa edificação. Então, ela ajuda, quando se tem uma impermeabilização boa, né? Se a pessoa dá de fato importância a essa impermeabilização, então a pessoa vai ter uma habitabilidade, né? Uma funcionalidade nessa construção e vai diminuir as patologias construtivas que ocorrem quando não se tem essa impermeabilização, né? Que seria a ação da chuva e aí a infiltração na laje, no caso aqui, igual a gente está vendo aqui nessa primeira figura, que aí você começa a ter infiltração de água, né? E com o passar do tempo, essa infiltração, ela pode corroer a ferragem das estruturas, pode trazer mofo, que também causa doenças, né, para as pessoas, né? Casos como mofo faz mal para a saúde, e várias outras patologias que eu não coloquei aqui, porque são infinitas, né, patologias. E como eu disse, a importância dela é assegurar que a construção permaneça de pé e duradoura, né? Ela tem que estar, uma impermeabilização bem feita numa edificação, ela vai trazer uma durabilidade, né? Vai trazer uma resistência à ação do tempo nessas edificações.
Mas para isso é necessário também ter toda a questão de cuidados, né? Não é só você fazer uma impermeabilização bem feita e com o tempo não se dá a manutenção necessária, né? E como se dá, né, esses fatores externos, né? Então, segundo o Sabatini, esse sistema de permeabilização precisa ser feito e precisa ser observado como fazer, porque em cada região, por exemplo, no nosso país, a chuva, o vento, são ações diferentes que essa edificação vai sofrer. Então, em determinados locais, nós vamos ter uma ação de um vento mais forte, que seria nos litorais, né? Ação do vento, aí tem a questão salina também do sal que vem do mar, o próprio mar, a ação da chuva. Então, tudo isso você tem que ter uma preocupação em observar qual sistema de permeabilização que você vai utilizar para que ele seja funcional e para que realmente, de fato, ele seja eficaz, né? Então, tem que se observar a frequência de umidade no lugar, a exposição ao sol, a extensão dessa aplicação, o quanto você vai precisar utilizar, né, de permeabilizante. Observar também a questão de movimento da base, seria da fundação, como é que vai se movimentar, como é que não vai se movimentar. Se esse solo, que essa edificação está sendo construída, né? Se ele tem muita água, se não tem. Então, tudo isso precisa ser analisado para que você faça a aplicação do impermeabilizante corretamente, né? E para que essa edificação, como eu já havia dito, seja eficaz, fique de pé, né? Então, dentro da construção civil, você tem vários tipos de permeabilizantes e várias funções, né? Então, nós temos os impermeabilizantes de fundações e cortinas, que são as membranas e as mantas asfálticas, as membranas poliméricas, as impermeabilizações rígidas, a aplicação também que é feita dos impermeabilizantes nas caixas d'água e piscinas, que são as impermeabilizações rígidas, né? E membranas poliméricas, mantas poliméricas e mantas asfálticas, como diz aqui embaixo, exceto para a caixa d'água enfim. E as coberturas de áreas externas, que seriam mantas de membrana asfáltica, mantas de membrana poliméricas e as áreas internas de edifício, que são as membranas poliméricas, asfálticas, mantas asfálticas e argamassa polimérica. Esses nomes são bem trava-línguas, hein, professor? E aqui está o sistema de permeabilização. Como que funciona o sistema de permeabilização? Primeiro você tem a base, você faz a regulação, aí você vem com impermeabilização, aí vem o berço, a camada amortecedora e a proteção mecânica. Isso aqui seria só um apanhado de como se dá esse sistema de permeabilização, mas eu vou fazer passo a passo aqui, um a um. Então, seria a primeira camada, seria a camada de regularização, né? Que ela tem a função de deixar essa base uniforme, né? Para que ela venha receber depois a camada de impermeável, que seria a impermeabilização. E segundo a norma, ela precisa ter uma inclinação de 1%, tá? Então, tem que se observar isso também. Aí, deixa eu passar. Aí depois vem a proteção mecânica, que a função dela é absorver e dissipar os esforços, né? Para que não haja trinca, que não haja nenhum tipo com a movimentação dessa edificação. Então, ela vai manter esses esforços, vai se manter estável, né? E a camada de separação, que tem a função de evitar a aderência dos outros materiais sobre a camada impermeável, ou seja, ela evita que outros tipos de material se grude, né, nessa camada impermeável. Opa, acho que, deixa eu ver. E aí vem a proteção térmica também,
que, como o próprio nome já diz, ela tem a função térmica, né, de manter esse sistema de permeabilização estável também, e é uma argamassa com pérolas de isopor ou vermiculita e chapas de poliestireno expandido. E depois vem a camada de berço, né, que a função dela é apoiar a proteção da camada impermeável contra agressões e provenientes do substrato. E a camada de amortecimento, que, como o próprio nome diz, é uma camada de absorção, né? A função dessa camada é da proteção mecânica, então, é mais utilizada junto com o conjunto de berço. Então, as duas fazem, às vezes, ali de proteção e amortecimento, para que diminua o impacto e proteja melhor essas ações, né? Não sei se eu estou indo pelo caminho certo, professor. Estou um pouco nervosa, porque para apresentar sozinha, tudo isso é meio complicado. Ô, Meg, assim, fique tranquila. O que você está passando aí é o que a gente queria ver mesmo, tá? Então, no final, eu faço os comentários aí que precisar, mas faça com tranquilidade, não tem problema não. Todo mundo aí vai passar por isso e é bom que passe. Na vida profissional, quando você for fazer os seus trabalhos, você vai ter que apresentar, de qualquer maneira, né? Então, fique tranquila. Beleza. E aí, agora eu vou passar para a parte dos hipermeabilizantes mesmo. Seria... a gente falou dos sistemas, né? Como é aplicado esse sistema de permeabilização, como ele é feito, a técnica. E agora, como esses sistemas são classificados, né? Seria por aderência, flexibilidade e composição pelo método de aplicação. Então, tem aplicação que seria para fachadas, né, externas, aplicação de lajes e por aí vai. Eu só coloquei umas fotos só para a gente ter noção do que seria basicamente, mas aí eu vou explicando aqui para frente. O que seria essa aderência? A aderência é quando o hipermeabilizante é fixado totalmente no substrato, ou seja, ele cola ali e se mantém firme, né? Então, seria igual eu passei lá atrás, ele se fixa nessa camada da base e se mantém maciço ali, sem nenhuma alteração. E ele já tem essa função para minimizar fatores como água, enfim, é uma das etapas, né? E o semi-aderido, quando a aderência está localizada em apenas alguns pontos dos edifícios, né? Então, esse tipo de impermeabilizante, ele é passado nos ralos, né? Que eu até coloquei aqui, ó. Semi-aderido seria como é que eu vou explicar? Quando a gente vai fazer um banheiro num prédio e tem os ralos, e aí a gente coloca esse semi-aderido, né, para ele poder impermeabilizar só aquele local ali, que seriam os ralos, os drenos, as passagens de água mesmo. Então, esse semi-aderido, ele é colocado nessas regiões, para que evite infiltração. A gente não... Isso foi uma novidade para mim, aprendi, foi muita informação, pesquisei muito, porque é uma nomenclatura para mim muito nova, mas eu achei muito interessante, porque quando a gente vai tá na faculdade, a gente na nossa vida cotidiana, a gente não tem muita noção do que vem a ser impermeabilizante, né? Quando a gente fala de impermeabilizante, eu não falo só em impermeabilizar a laje. E eu achei muito interessante essas impermeabilizações, né? O que ajuda a construção a se manter por mais tempo, sem patologias e sem problemas, né? Se toda a construção fosse feita de forma correta e de maneira correta, não teríamos tantos problemas. Inclusive, a NBR trata que os impermeabilizantes precisam ter projetos também de permeabilização, né? Que é o projeto de permeabilização que vai dar toda essa segurança para a edificação, o que é muito interessante. Eu li num dos artigos daqueles que o senhor deixou disponível
que exatamente a impermeabilização ela precisa de um projeto, assim como um projeto elétrico, como um projeto hidráulico, como um projeto qualquer. Ela precisa de ter um projeto para que a edificação tenha a durabilidade, né, correta, né, para que funcione tudo corretamente e não tenha tanto desgaste. E como a gente vê, edificação nova, prédio novo, tem que ter muita reforma por conta de infiltração, por conta de elementos corrosivos, né? A água que corroeu a estrutura, o ferro, e por falta de quê? Às vezes de impermeabilização. Não foi feita a impermeabilização de forma correta, e aí a gente tem todos esses desgastes, né? E aí tem a aderência flutuante também. Quando o impermeabilizante está totalmente solto acima dos substratos. São utilizados em locais onde a estrutura sofre grande deformação, ou seja, sobre grandes deformações, porque é mais fácil a aplicação. Não consegui achar imagem dessa aderência flutuante, desse tipo de impermeabilizante flutuante, mas todos os locais que eu pesquisei falam sobre ele. Foi só isso que eu achei sobre o flutuante. Okay. E aqui são a flexibilidade, né? Então, os tipos de impermeabilizantes que nós podemos usar, né? O mais comum seria o Vedacit, que todo mundo usa, que ele é para impermeabilização rígida, né? Tem esse Cica Top, que ele é para impermeabilizantes semi-rígidos, e o Construcrio, que é para impermeabilização flexível. Isso aqui são alguns modos de execução. O rapaz que está jogando, não sei se dá para ver minha setinha daí. Dá sim. Essa imagem aqui desse rapaz seria de impermeabilização rígida e essa aqui de impermeabilização flexível. E aqui é a classificação quanto aos materiais, né? Então, o sistema de permeabilização. Então, o sistema de permeabilização, quanto à aderência, quanto à flexibilidade, isso, se não, depois a gente vai disponibilizar esse material, e aí, porque é chato a gente ficar lendo essas tabelas, mas seria basicamente isso. A NBR, ela trata dessas classificações, né, do sistema de permeabilização, quanto à impermeabilidade, quanto ao polímico, a parte de mantas asfálticas, acrílicas, o que cada um, como é sua execução e qual que é a sua flexibilidade, se ela é rígida, se ela é aderente, se ela é antiaderente, se ela é independente. Então, ele vem tratando disso, tá, esse quadro. E aí, agora a gente vai para classificações dos impermeabilizantes, que seriam as classificações, essa primeira aqui seria a classificação rígida, né, que de acordo com a NBR, é um conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas, não sujeita à fissuração. Ou seja, o impermeabilizante rígido, ele só pode ser aplicado em reservatórios, né, de água, ele pode ser aplicado em piscinas, poços de elevadores, né, em áreas molhadas como banheiro, cozinha, área de serviço, porque as condições de temperaturas precisam ser constantes, então elas não podem sofrer a ação do sol, porque senão elas vão sofrer rachaduras, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui de permeabilização, que seria nos baldrames, né? Porque o baldrame, ele sofre, pode parecer bobo, né? E eu já vi, assim, casas sendo construídas e o baldrame não sendo impermeabilizado. O que ocorre seria a patologia de infiltração por capilaridade, ou seja, vem pela terra, né? Infiltra na estrutura, seria na fundação, e vai passando para a parede. Então, esse tipo de impermeabilização rígida
ajuda que essa infiltração não passe para a parede, também ajuda a manter as ferragens todas da estrutura da casa em condições aceitáveis, né? E que essas condições permaneçam por um bom tempo, né? Evitando a corrosão dos ferros que nela contém. Também tem as argamassas poliméricas, né? Aí é interessante, porque quando você vai fazer esse procedimento, você primeiro passa essa primeira camada de argamassa, ou primeiro essa camada aqui de argamassa, e depois, antes dessa aqui, eu vou até pular para o próximo, você põe essa telinha de poliéster, e aí para depois passar novamente essa camada aqui, porque ela vai ajudar nessa impermeabilização, né? E até o autor desse artigo que eu li, ele disse que tem o jeito certo de passar. A primeira demão você passa de uma forma e a segunda demão você passa em outra forma, uma no sentido horizontal e a outra no sentido vertical, para que haja melhor aderência dessa argamassa polimérica, né? E é uma argamassa mesmo, é um tipo de permeabilização de argamassa mesmo. Então, ela passando de forma correta, ela vai ajudar nessa vedação da alvenaria. Já falei essa daqui. E aí também tem as impermeáveis, né? Que é também aplicado no substrato da alvenaria, o concreto, contém as areia, cimento e aditivos hidrófagos e água, né? Os aditivos hidrófagos dão origem a substâncias minerais que proporcionam a diminuição da permeabilidade e absorção capilar, através do preenchimento de vazios nos capilares na pasta de cimento hidratado, deixando os concretos e argamassa permeáveis à penetração de fluidos e umidade. Quanto à impermeabilização rígida ainda, a gente está falando, tem um cimento de pega ultra rápida, ou seja, ele quando lançado na alvenaria, ele tem uma secagem muito rápida, né? E ele, de acordo com o fabricante, ele tem uma solução aquosa e alcalina, né? Tem alta alcalinidade, misturada com água e cimento, e se transforma hidrossilicato. Tem como grandes propriedades ser um cristal insolúvel em água que preenche os poros da argamassa, ou seja, ele penetra rapidamente nos poros abertos da alvenaria, né, do local que está sendo impermeabilizado, fechando e secando rápido, então ajudando a impermeabilizar mais rápido e o tempo de secagem e de cura é menor. E tem os cristalizantes também, que são argamassas cimentícias com compostos químicos ativos que proporcionam a cristalização no concreto, que por consequência impermeabiliza a estrutura. Pode ser utilizado em estruturas que não têm movimento, como, por exemplo, as estações de tratamento de água, a ETA, e reservatórios e pisos frios, ou diretamente no próprio solo. Pode ser utilizada também como sistema auxiliar, potencializando a impermeabilização e, com isso, a durabilidade do concreto. As semirrígidas. As semirrígidas, elas podem ser impermeabilizantes constituídos de materiais que possuem dilatação e flexibilidade e promovem a absorção de pequenas movimentações ou acomodações da estrutura e podem suportar pressões negativas e positivas. Ou seja, esse tipo de permeabilização é comum em piscinas, aplicação em piscinas e terraços e lajes, né, em alguns reservatórios, tá? Porque ela tem essa flexibilidade. Aí a gente vai ver a diferença, porque os impermeabilizantes
flexíveis, eles podem ter mais contato com o sol, porque eles não vão sofrer rachaduras, né? Então, como esse é o semirrígido, então ele tem essa flexibilidade, ele pode ter o contato com o sol e pode também ficar profundo, como o rígido, né? Que o rígido ele é só usado para reservatórios, piscinas e essas outras coisas. Então, ele não pode ter um contato direto com o sol. E aí os flexíveis, né? Os flexíveis são impermeabilizantes realizados com mantas pré-fabricadas ou moldadas no local, com elastômeros dissolvidos aplicados em formas de pintura em várias camadas e que, ao evaporar o solvente, deixam uma membrana elástica sobre a superfície. As impermeabilizações flexíveis têm vantagens pelo fato de poderem absorver pequenas movimentações da estrutura, sem que se gerem fissuras, danos ou perda de sua eficiência. Então, aqui fala como seria a execução desse tipo de impermeabilização. Primeiro você vem com uma camada de prime, depois a manta asfáltica, depois primeiro a laje, né? A regularização, o prime, a manta asfáltica, a camada separadora e a proteção mecânica, que seria o contrapiso. Aí também dentro das impermeabilizações flexíveis, nós temos a membrana de acrílico de alto desempenho, ela tem um alto desempenho para moldagem logo, produzido à base de 100% de resinas acrílicas puras, sendo indicadas para impermeabilizações expostas de lajes de coberturas, marquises, telhados e pré-fabricados e outros. Uma das principais vantagens desse sistema é que não é necessário realizar uma proteção mecânica quando a laje não for utilizada por um tráfego muito intenso dessas pessoas ou exigir tráfego de automóveis. Porém, a proteção mecânica, quando aplicada, aumenta a durabilidade deste sistema. Quando não aplicada, a proteção mecânica necessita fazer reaplicação do produto. Ou seja, ela, se você não quiser colocar uma cerâmica por cima, não tem problema, que seria essa proteção mecânica, né? Não teria problema. Porém, você tem que aplicar novamente para que não haja que não danifique essa camada protetora. Mas ela é muito interessante, por ela ser branquinha, assim, ela também não fica amarelada, né? Pelo que eu li das empresas, ela essa camada, essa membrana, ela não fica amarelada, ela tem uma alta durabilidade da cor, né? E ela se mantém estável. Caso você queira passar na sua laje por fora ou numa pequena sacadinha, ela é de bom grado, porque daí você não tem muito tráfego, então você não precisa colocar lá uma cerâmica, caso você não queira. Mas ela é boa também, até se você quiser colocar, fica bonitinha, né? Não fica aquela coisa cinzentada, enfim. E tem as membranas asfálticas, né? Flexíveis. De acordo com o Soares, o sistema de permeabilizantes flexíveis moldados em loco, as membranas utilizam produtos derivados do CAP, né? Cimento asfáltico de petróleo. E é uma das técnicas mais antigas utilizadas para impermeabilização. E ainda hoje. Hoje é muito utilizado ainda esse tipo de impermeabilização. Mesmo com a diminuição da sua utilização, tem grande atuação no mercado de impermeabilização. Ou seja, tem dois tipos, né? O frio e o quente. O frio, que seria essa primeira aqui, esse tipo de aplicação da membrana asfáltica, você vem, eu vou usar, não sei se o termo está correto, tá? Mas é como se fosse um piche. E aí você vem e joga e vai espalhando ele em cima da laje, você pode espalhar com rodo, você pode espalhar com um rolo, né? Um rolo de lã, você pode espalhar isso aí. Seria da forma frio. E na execução da membrana asfáltica quente,
o cara vem com uma caldeira e aí esse piche, vamos dizer assim, entre aspas, quente, ele passa e permeabiliza quente. Porém, esse método de usar essa membrana asfáltica quente, ele é assim perigoso, até porque ele é em uma alta temperatura. Se isso cai no pé da pessoa, igual tá aqui, o cara tá bem próximo da caldeira, se isso cai nele, nossa, é um acidente de trabalho, né? Então, assim, hoje já não é tão utilizado esse método do asfalto quente, mas ainda se utiliza, porque ele é eficiente também. E tem a manta asfáltica sem ser utilizada naqueles métodos, né? Aí aqui ele vem com o prime, né? Primeiro, para você passar essa manta, você passa o prime, que esse prime ele vai ajudar na impermeabilização. Então, você vai passar o prime e depois você vem com a manta asfáltica em cima, né? E aí, a camada de manta asfáltica, ela vai depender do que foi planejado para essa estrutura, né? Então, por isso precisa do projeto e do tamanho do local, tá? Então, aqui é quando eu até achei interessante o nome, né, que passa antes, que é o primer, mas eles chamam de imprimação, né, que seria o fato de passar o primer aqui primeiro. Então, é a imprimação. E aqui nós temos a manta, né? Então, a manta, ela vem com o cara vem com esse, depois que ele passou o primer lá, ele vem e põe essas mantas. Eu tinha confundido, é isso mesmo. Primeiro você passa o primer, depois você vem com a manta asfáltica e coloca, que essa manta flexível, você vai colocando, e depois o cara vem fazendo biselamento, ou seja, ele vem com maçarico. Outra coisa, aqui ele vem com maçarico também passando embaixo aqui dessa manta para ela colar na laje. E aí, depois ele vem com um maçarico por cima para fazer a vedação, ou seja, fechar esses pequenos espaços para evitar, de fato, que haja a penetração da água ou qualquer outra ação. E aí depois ele vem e joga a água, uma lâmina d'água, para fazer o teste, para ver se não tem nenhum tipo de infiltração, para ver se não tem nenhuma parte que ficou aberta, para que essa laje depois seja fechada. E primeiro vem o teste, depois se verificado que está tudo ok, aí se conclui o trabalho. E aqui são os principais fornecedores desse produto aqui em Brasília, né? Seria Leroy, AC Coelho, Castelo, Paulo Otávio, Engenharia, Home Center Resende, e por aí vai. Essa seria a parte de permeabilização. E aqui são as minhas referências, estão todas aqui, as pessoas que eu li falando sobre isso, inclusive o material de apoio que o professor deu. O senhor quer acrescentar alguma coisa, professor? Eu já posso ir para o de tintas e vernizes. Quero sim, Meg. Coloque, por favor, lá no seu primeiro slide. Ah, tá. Aí você vai desligar o seu som aí, porque vai dar duas vozes aí. Microfonia, né? Peraí. Só o som. Você descompartilhou a tela aí. Isso, eu falei o primeiro, mas não é o primeiro não. Vai passando aí. Porque tem um desenho da casinha lá. Pode ir passando. Aí, para aí. Só muta o seu microfone aí para não dar microfonia. Eu vou tentar, e pessoal, assim, a Meg trouxe bastante coisa. Eu quero colocar para vocês algumas coisas importantes aí que vocês precisam de ter em mente. A impermeabilização, ela é feita em vários locais da edificação. Como é que a gente sabe disso?
Então, a gente tem que perceber na nossa edificação aonde é que existe questões de água, por qualquer motivo que seja. Água pelas intempéries, água por ação de infiltração de água do lençol freático pelo solo, está demonstrado aí o lençol freático, água entre o telhado aí por condensação. Né? O que é a condensação? A condensação, você tem um ambiente fechado e aquele ambiente é úmido, a diferença de temperatura faz com que a água, né, a umidade no ar, ela condense, né, na superfície mais fria e comece a pingar. Então, é o efeito, por exemplo, de uma sauna. Né? A sauna, o que você faz? Você tem do lado de fora muito frio, do lado de dentro muito quente, aí começa aquele vapor, né, aquele ambiente satura e começa a pingar água, além do suor da pessoa, mas a água do ambiente, né, um ambiente saturado de umidade. Então, vários locais da edificação acontece isso. No desenho aí que a Meg colocou, por exemplo, uma cobertura, um telhado, é um espaço fechado, ele é aquecido, então o ar que circula ali dentro, ele pode condensar e precipitar e pingar na laje. Então, poderia ter esse tipo de infiltração devido à condensação. Por isso que os telhados são ventilados, para poder que o ar corra e tire essa umidade. Aí você tem água também por possíveis infiltrações. Infiltração de quê? Caixa d'água, de cisternas, ou um vazamento que tenha numa tubulação, ou né, na parede de contenção com solo, onde a terra do lado de fora, de um subsolo, por exemplo, né, tem água e vai tentar passar para o lado interno, né? Então, ela mostrando que a água sobe por ascensão, né, por ascensão nos capilares. Então, vários locais da edificação necessitam de impermeabilização. O encontro de materiais, por exemplo, nas esquadrias com a alvenaria, né, com a parte de revestimento. Então, você tem uma esquadria, por exemplo, de alumínio encostada num revestimento de alvenarias e reboco. Aquele comportamento ali, ela está totalmente vedada. Então, é um ponto que você precisa de impermeabilizar, é um ponto de infiltração. Aí outra coisa que vocês precisam ter atenção, então a gente primeiro tem que saber quais os locais que estão sujeitos à questão de água, né? Pode ser inclusive por lavagem, o chuveiro, lavar o ambiente, cozinhas, essas coisas, as áreas molhadas, né? Você vai lavar, então aquela água tem que ir embora, mas ela pode infiltrar. Então você promove a impermeabilização naquele ambiente para que ela não infiltre para o andar de baixo, por exemplo. Agora, outra coisa que vocês têm que ter em mente é assim, como é que cada ambiente desse vai se comportar? Então, a Meg trouxe aí 3 classificações de impermeabilização: rígida, semi-rígida ou semi-flexível e as flexíveis. A rígida, para vocês compararem, a nível de custo, ela é mais barata que a flexível. A flexível significa que, se houver uma deformação, ela vai se alongar e não vai romper. A rígida significa que, se houver uma deformação, ela não consegue acompanhar aquela deformação e ela vai romper. Então, e sendo ela mais barata, eu não posso abrir mão dela, que ela é eficiente em ambientes que não tem essa deformação. A Meg mostrou lá, por exemplo, os baldrames. Uma cisterna enterrada. Qual que é a movimentação que tem uma cisterna se aquelas em volta dela, a temperatura, o meio ambiente está controlado? Diferente de uma laje, por exemplo, de um subsolo, onde tem tráfego de carros e tudo mais, então o vai e vem do carro e a própria dilatação térmica, na diferença de temperatura, faz com que aquele ambiente se comprima no frio e tenha dilatação no calor. Essa movimentação, aí eu tenho que partir para uma impermeabilização flexível. Então, falando de impermeabilização, de materiais de impermeabilizante, existe uma infinidade aí. A gente pode listar mais de 1000 materiais aí tranquilamente, variando de fabricantes e tudo mais. O que a gente tem que ter em mente? Então, primeiro é conhecer como que a umidade ou a água se comporta naquele ambiente. Se vai ter umidade ou vai ter incidência de muita água,
Então, você tem que ter que impermeabilizar. Isso é uma situação, é conhecer como é que a água está naquele ambiente. A outra situação é como é que aquele ambiente se comporta, para me escolher a meu material impermeabilizante. Rígido, para ambientes que não tenham movimentação, semi-rígidas, pequenas movimentações, e flexíveis para grandes movimentações. Então, basicamente, os materiais são classificados dessa maneira, tá? Então, essas são as classificações importantes dos materiais. Então, agora eu queria que você colocasse no último slide lá, só para me fazer uma correção no que você escreveu lá. Pode pôr, Mac? Pode sair aí e vai direto para o último material lá. Onde tem os fabricantes, sair do fabricante. Volta aí. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Isso. Não precisa, só fazer uma correção aí, Meg, assim, e aí serve para os demais colegas de trabalho. Nos próximos trabalhos, a gente vai trazer os fabricantes, né? O fornecedor é o distribuidor, né? Então, vamos dizer, aí está correto. Leroy Merlin, AC Coelho, Castelo Forte, Home Center, distribui, vende o material. Agora, eu queria que vocês trouxessem, no corpo do seu trabalho, você trouxe alguns fabricantes, né? Você trouxe lá a Viapol, a Sika, a Denver. Isso é mais importante quando a gente está tratando de material. Agora, tem um erro aí no seu slide, assim, a Paulo Otávio, a JC e a MRV são construtoras, elas não são fornecedoras de impermeabilização. Então, esse slide seu aí, na questão da Paulo Otávio, JC Gontijo e MRV, ele não caberia aí, tá? Ok, não, tranquilo, tá certo. Agora eu vi, na hora que eu li também, eu vi que estava errado. Tá? Desculpa. Agora, como fornecedores aí, pessoal, a Leroy Merlin, a C Coelho, a Castelo Forte, a Home Center, só repare, são fornecedores de material de construção e, com isso, eles fornecem impermeabilização. Mas o importante para os próximos trabalhos é a gente trazer os fabricantes. Quem são os fabricantes conhecidos de nome, né? Então, vou citar 2 fabricantes, 3 fabricantes aqui para vocês, que a Meg trouxe, e que são dos melhores, que é a Viapol, está no trabalho dela aí, no início ela colocou Viapol, a Denver, que é um fabricante, e a Sika. Tem outros fabricantes também, a Draico e outros, né? E uns fabricam mais material à base de asfalto, outros mais membranas, então tem essa divisão, tá? Aí, o piche lá que você falou, né, isso aí é o apelido que desde criança eu escuto falar também, certo? Mas o nome certo é asfalto mesmo, tá? É o asfalto que a gente compra, é asfalto oxidado, e aí ele vai na caldeira, derrete aquele asfalto, torna ele líquido, e aí você aplica ele a quente, né? Então, lá na aula do semestre passado, lá em materiais de construção, para quem fez, a gente falou dos aglomerantes. Então, lá tinha os aglomerantes hidráulicos, aéreos e os betuminosos, né? Então, o asfalto é um aglomerante betuminoso. Então, por isso que a gente aquece ele e ele faz a aderência no substrato, e ele, como ele alonga muito, ele tem um alongamento muito superior do concreto, por exemplo, então ele não, o risco de rompimento é pequeno, né? Então é isso, né? Pode passar lá os tintas e vernizes. Ok. Tá vendo aí? Sim. Ok, então bora lá. Seria o histórico, né? Então, desde que da idade da pedra, o homem utiliza a tinta para representação figurativa, né? Então, ele já usava a pedra, amassava a pedra e a partir dali, com a água, diluindo em água, ele conseguia fazer esses desenhos, né, nas cavernas, né? Então, com argila, gordura de animal, resina,
e ceras de abelha, eles já conseguiam fazer esse tipo de pintura. E há 4.000 anos antes de Cristo, começaram a se usar as primeiras tintas na construção civil. Ou seja, eles queimavam a pedra de calcário, misturavam com a água e aplicavam o cal, resultante que era para proteção da casa e acabava como também elemento decorativo. E na altura dos povos do sudoeste asiático, ali, China, Índia, eles usaram um tipo de verniz, né? E esse verniz, na China, eles usaram como laca, e aí na China eles utilizavam essa laca, essa resina para proteção da madeira, nos seus objetos decorativos, né? Tanto como nos mobiliários, quanto nos seus objetos decorativos, que seriam essas caixas que guardam joias, né? Em algumas tigelas também, que eles usavam para tomar saquê e outros, inclusive no Japão também se usava a laca. E na Índia eles usavam para poder guardar os alimentos, né? Isso aqui é um pote de arroz que eles guardavam os alimentos nesse pote. E eles usavam a goma laca, que era extraída do inseto, que virava essa goma aqui, e eles usavam depois de derretida, eles passavam na madeira para poder ela ter esse aspecto como se, de alto brilho, né, e proteção. Então, ela protegia toda essa madeira, vedando e dando maior durabilidade. E já no final do século XVIII, surgiram, né, na Europa as primeiras fábricas de tinta. Mas eram muito rudimentares, mas isso se desenvolveu no período industrial, né? Então, a partir daí, houve todo esse desenvolvimento da tinta, então, novas tecnologias. Segundo a NBR 12554 de 2011, as tintas são produtos compostos de veículos, de pigmentos, de solventes e de aditivos, que, quando aplicados se convertem em uma película sólida com a finalidade decorativa e proteção, né? E outros, né? Também, como acabamento, distribuição da luz e higienização. O substrato é todo e qualquer superfície em qual é aplicado o sistema de pintura. Cada camada de produto aplicado no substrato é chamado de a constituição básica das tintas. Então, seria pigmento, resina, solvente e aditivos. Então, a gente tem o solvente, que seria volátil, né? A resina e os pigmentos sólidos, e aqui o aditivo, que é composto a essa constituição. E do outro lado, a gente tem a água, que é volátil também, os solventes orgânicos, e a resina e os pigmentos, que são não voláteis, né? E os aditivos também. Ai, meu Deus. Volta. E a constituição genérica de várias tintas. Então, seria os solventes, a resina, né? 70% de solvente, 30% de resina e pigmento. Então, cada tinta, ela vai ter sua composição. Então, tem as tintas convencionais, as tintas altos sólidos e as tintas base d'água e as tintas Novok. Essas tintas Novok, elas são de alto teor de contaminação ambiental. Eu tinha colocado um videozinho aí, dá para vocês verem? Só que tá me mostrando, professor? Alô? Oi, tá com o microfone desligado. Você quer tentar passar? Pode tentar passar aí, a gente vai conseguir ver.
É só como é a produção da tinta. Vamos ver se vai dar para ouvir. Tá dando, para ouvir? Tá bem lento. Aí talvez seja melhor depois a gente disponibilizar o link para o pessoal dar uma. É melhor mesmo. Depois a gente vê isso, então. Deixa eu pausar. Então, vamos lá. E aí, então, vamos falar da constituição da tinta. Seriam os pigmentos. São partículas finas entre 0,1 a 5. Agora, eu não me lembro se isso é... Essa nomenclatura, eu me esqueci o nome. Micromilímetros. Micromilímetros, isso mesmo. Eu ia falar outro nome, mas é micromilímetros. Praticamente insolúveis. É o que mostra lá no videozinho, mostra exatamente isso. Que esses pigmentos se misturam, são pequenas partículas menores que o vírus da gripe, que o cara até cita, e ele se mistura fazendo essa pigmentação, né? Essa pigmentação na resina. São sólidos, não voláteis e insolúveis no meio. Promovem cor, opacidade, consistência, durabilidade e resistência à tinta. Então, nós temos os pigmentos orgânicos, que é futalocianinas, azuis e verdes, e quinacridonas, violeta e vermelho. Inorgânicos, o dióxido de titânio, óxido de ferro, calcinado. As resinas são não voláteis, conhecidos como ligantes, também chamado de veículos sólidos, responsável pela maioria das características físicas e químicas da tinta, né? Entre os componentes, as resinas possuem um papel de destaque, pois são responsáveis pela formação da película protetora, no qual se converte a tinta depois de seca. Então, ela tem essas características, né? Então, ela, quando seca, ela se protege, fica seca, formando essa camada protetora e protege a parede ou o móvel, seja lá o que for, ou o metal, né? A qual ela está sendo aplicada. Então, ela tem as propriedades mecânicas de tração e elasticidade, permeabilidade, resistência a intemperismo, radiação UV, água e poluentes, resistência química, alcalinidade da argamassa e aderência. Os solventes ou veículos, né? São voláteis, incolor e neutro, não fazem parte da pintura após a sua secagem e cura. O teor é corrigido conforme a necessidade do momento, né, antes da aplicação, e varia conforme a absorção, ou seja, a porosidade e rugosidade do substrato. A tinta base solvente pode ter várias combinações, como os diluentes, que podem incluir alifáticos, aromáticos e alcoóis e cetonas, e os solventes orgânicos, como agarrás, estéreis, glicol e éteres. E a tinta base aquosa, que seria o principal solvente, seria a água, né? A função básica é dissolver a resina. Seria os esmaltes, os óleos e enfim. E ela influencia na secagem também da tinta. Os aditivos que são utilizados nas tintas. Então, são substâncias adicionadas em pequenas proporções na tinta, de 0,1 a 2%. Então, são os aditivos dispersantes, com função de facilitar a dispersão dos produtos pulverizados em veículos, né? Aí seria lecitina, palmitato e zinco. Os antipele impede a formação de peles na superfície dos produtos durante a armazenagem. Então, são os fenóis e os oxinais. É isso mesmo. Dispersantes provoca um aumento na consistência. Seria metilcelulose, álcool polivinílico, poliamidas e sílicas e coloidais.
Fungicidas também tem essa ação, né, de proteção, reduzir o ataque das películas a fungos, acetoerzeniato de cobre e pentaclorofenol, anti-espumas, e por aí vai, senão eu vou ter que ler todos. Enfim, eu não gosto de ficar muito lendo. Tipos de sistemas de pintura. A pintura ela tem uma forma de ser aplicada, né? Então, o sistema da pintura é um conjunto de tintas de fundo, massas de nivelamento e tintas de acabamento, formuladas a partir de uma mesma resina. Ou seja, a aplicação de fundo é um produto destinado à primeira demão ou mais demão sobre superfície e tem a função de uniformizar e isolar quimicamente a tinta do substrato, aderência e proteção. A selador a aplicação em materiais porosos, argamassas e madeira. O primer, proteção anticorrosiva. O fundo preparador promove a coesão de partículas soltas. Pintura calcinada, argamassa sem coesão e gesso. Massa, que seria a argamassa, né? Correção e irregularidade da superfície já selada. Produto pastoso com elevado teor de cargas. E tinta de acabamento. Fornece as propriedades necessárias para o fim a que se destina, inclusive a tonalidade, parte visível do sistema de pintura. Aí eu trouxe aqui mais ou menos como se comporta esse tipo de sistema. Então, eu coloquei aqui ao lado, seria basicamente 1 milímetro de pintura, né? Aqui está o substrato, aqui a camada de fundo, a massa e seria a tinta no final, né? Então, seria o conceito de pintura na construção civil, é uma camada de acabamento na forma de uma película aderente, estratificada de uma espessura de total de 1 milímetro. Os múltiplos estratos resultam de aplicações sucessivas de mãos de tinta do fundo, do primer, massas de nivelamento e tintas de acabamento. Ou seja, a pintura é um conjunto de todas as camadas que compõem a película final. Aí, como é a aplicação em cada parte, né? Então, aqui seria na parte exterior. Então, você tem um revestimento, o chapisco, o embolso e o reboco. Aí vem o fundo selador, a massa e o acabamento. Então, você tem que respeitar essa proporção, né? Para você depois fazer a pintura. A natureza orgânica da tinta acrílica de alta resistência flexível, tinta primer com proteção solar. Então, a tinta, ela tem essa capacidade, né? Assim como ela eu posso até estar errada, mas ela também serve, entre aspas, como um impermeabilizante. Ela ajuda a manter essa parede ou essa alvenaria mais resistente a ações do intemperismo, né? Então, ela ajuda a manter essa edificação mais resistente a esse tipo de ação da natureza, né? Então, ela ajuda a selar esses poros, evitando com que isso penetre diretamente. Lógico que ela não tem essa, como é que eu vou dizer, essa impermeabilização toda, mas ela ajuda a manter essa parede selada e protegida. O sistema de aplicação interior, né? Seria um revestimento com argamassa, natureza orgânicas, tinta acrílica, tintas vinílicas e verniz acrílico, vinil acrílico, acabamento fosco ou acetinado, semibrilho, de natureza orgânicas, tinta à base de cal. O acabamento fosco é melhor nesse tipo de superfície, porque se tiver pequenas imperfeições, ele aceita melhor, né? Então, o substrato poroso não aceita muita lavagem e nem é recomendado. Aplicação em madeira, então, o verniz que é aplicado na madeira, né? Então, é aplicado tanto nos decks de madeira, nas janelas, nas portas, em alguns lugares que se usa cercados de madeira, então
passado da forma correta, como está dito aqui, o fundo selador, a massa e o acabamento, que seria a tinta, né? Então, ajuda a manter esse elemento bem protegido, né? E os vernizes ajudam a evitar as rachaduras e as trincas da madeira e protege contra o envelhecimento. Os principais tipos de tinta que são usadas no mercado hoje, a tinta látex PVA, que ela é utilizada tanto para alvenarias de interiores, né? Tinta à base de água, não lavável, secagem rápidas e média cobertura. Tem a tinta acrílica, tinta à base de água, que é feita para alvenaria de interior e exterior, e excelente lavabilidade e cobertura. Então, ela aceita, ela pode ser molhada, ela não vai sair com facilidade, então ela tem essa propriedade, por ela ser acrílica, então ela pode ser molhada, que ela não vai sair como se fosse a tinta à base de cal, né? Que se você passar água, ela sai. O esmalte sintético, que é utilizado em madeiras e metais, né? Então, ele pode ser utilizado para esses fins, né? Então, ele tem bom alastramento, ou seja, ele se espalha melhor e tem ótima resistência ao mofo. As texturas, então, também a gente tem as texturas, que tem a tinta à base d'água, que ela pode ser usada também para ambientes internos e externos, e a ação hidrorrepelente, ou seja, ela repele a água, né? E o efeito de textura, ou seja, o relevo, né? A gente vê muitas pessoas usando a textura para poder esconder a umidade, porque ela não afofa tanto quando tem a umidade. Eu falo porque aqui em casa tem algumas texturas e onde tem umidade, assim, a gente não vê, não fica solta, assim, não trinca, né? Onde tem essa textura, fica fofinho, mas ela não trinca, ela não racha, a tinta não racha. Aí tem aqui também a tinta a óleo, a tinta a óleo ela pode ser usada para diversas coisas, ela tem para diversas superfícies, ela aceita bem ser utilizada em diversas superfícies. Então, ela pode ser usada para parede, ela pode ser usada para pintura mesmo, ela pode ser usada para usar em madeira, ela aceita bem em várias superfícies. A tinta à base de cal, como eu disse, aqui em Brasília não se usa mais, né? Mas já se usou muita tinta à base de cal. E é tão engraçado, quando você encosta nela, sai tudo no seu braço. É muito engraçado. E a base de tinta epox, que ela é utilizada em banheiros, em lugares molhados, né? E porque ela adere bem a azulejo. Então, às vezes, você tá ali, não tem grana para trocar teu azulejo, mas aí você tem a tinta epox, você vai lá e passa no azulejo, ele fica novinho, então ela tem uma alta resistência à água. Agora a gente vai falar das classificações das tintas, né? Tem as tintas de acabamento fosco, acabamento acetinado e a semibrilho. Isso aí eu só trouxe para ilustrar, para você ver a diferença dessas tintas. Então, e cada uma tem a função, no caso, essa aí tem a função decorativa também, né? Ela é classificada de acordo com o usuário, quanto ao aspecto do acabamento, quanto à textura e quanto à cor. A classificação segundo a composição é sistema de base aquosa, sistema de base solvente ou biocomponente. Então, base aquosa seria base de água, solvente, aí tem vários solventes, e biocomponentes. O sistema base aquosa seriam produtos à base de água, como eu disse, seria tinta PVA, látex e acrílica, que apresentam baixo odor, fácil aplicação e secagem rápida. Ela aceita bem, a aplicação dela em argamassa, concreto e bloco de concreto e gesso. Ela fica bem também em ambientes internos e externos, tá? Então, inclusive, ela pode ser colocada, essa tinta, né,
em pisos de cimento, que ela também tem um acabamento de verniz. Bem bonito, isso aqui que eu vi, ela relacionado a esse tipo de aplicação de superfície de concretos, verniz acrílicos. Sistema de base solvente, produto à base de solventes orgânicos, apresentam baixa resistência à umidade e elevada e elevado teor de VOC, ou seja, com orgânico volátil. Ou seja, seriam as tintas de esmalte sintético, né? Aplicação de superfícies metálicas de concreto, ambiente interior fosco, exterior brilhante, secagem lenta, igual os vernizes sintéticos também, aplicação de superfície de madeira, ambiente interior e secagem lenta também. Então, além de eles demorarem mais, ele ainda tem esse composto orgânico volátil que faz mal ao meio ambiente. E os sistemas de biocomponente, que são a base de pigmento ou vernizes. E componente B, agente de cura, e tinta e verniz epóxi. Então, aplicação em superfície de madeira e concreto, sobretudo em pisos, ambiente interior, sensível à radiação ultravioleta, elevada resistência a soluções ou vapores de produtos químicos, e tem a tinta e verniz de poliuretânica, que seria essa aqui, aplicação de metais, madeiras e concretos, ambientes exterior, ela tem boa resistência à abrasão, química, radiação solar e tem um custo elevado. Quais são as vantagens das tintas? As tintas são utilizadas no revestimento e edificação, e a função dela é proteção da superfície contra intempéries, ela tem a função de embelezamento também, e proporciona boa distribuição de luz, e melhora a condição de higiene, né? Quando a gente fala em salubridade, né? E quando a gente fala também de coeficiente de aproveitamento de luz. Então, quando você usa a luz na edificação de forma correta e com a parede pintada de forma correta, você tem mais luminosidade ou menos luminosidade dentro da sua edificação. Quanto à alvenaria, ela evita o esfarelamento e a absorção de água da chuva e da sujeira, ou o desenvolvimento de mofo de algas, e também na decoração. Quanto à madeira, a pintura e o envernizamento, né, evitam a absorção de água e de umidade, que geram rachaduras e o aparecimento destes materiais. Metal ferroso, né? O que a pintura auxilia? O ácido carbono é a forma mais econômica de se combater a corrosão. Então, no metal não ferroso, seria o alumínio, e é a forma mais eficiente de decorar, colorir, proteger e sinalizar essas superfícies. Quais são as desvantagens? O elevado consumo de energia elétrica, descontrolado consumo de água, matéria-prima que possui propriedades tóxicas e contaminação através do descarte. Ou seja, como eu disse lá no início, se você utilizar a tinta de forma inadequada, você vai ter, por exemplo, você coloca uma sala toda preta e aí você quer um alto teor de iluminação. Você não vai ter um alto teor de iluminação, você vai gastar mais energia, ou seja, ela também vai ajudar a aquecer esse ambiente, vai tornar esse ambiente mais quente. Então, a tinta também tem essa função, né? Essa função de... como é que eu diria isso? Conforto térmico. E seriam as patologias. Quais são as patologias, né? Seguindo a questão da impermeabilização. Quando a gente não tem uma boa impermeabilização, a gente acaba sofrendo com a questão das tintas, né? A pintura da nossa casa fica toda danificada. Então, uma eflorescência seria uma das patologias que são ocasionadas pela umidade, né? E suas características são essas manchinhas aqui, esbranquiçadas, que aparecem na superfície pintada. Como evitar? O certo é secagem da superfície, ou seja, a gente deixar essa superfície teria que estar
voltando lá à impermeabilização, bem impermeabilizada para que isso não ocorra. E como corrigir para eliminar essa infiltração? Aplicar uma demão de fundo preparador de paredes e posteriormente dar acabamento. Outra patologia seria o desagregamento, que igual eu estava falando aqui da parede aqui de casa, que ela não sofre esse desagregamento por causa da textura. Então, a gente vê que muitas casas, quando tem muita infiltração, muita umidade, a tinta, ela solta da parede, né? Então, seria esse aqui, esse desagregamento, né? O que ocasiona? Aplicar a tinta em reboco novo antes da sua cura. Ou seja, você aplicou lá a tinta, mal secou o seu reboco, você vai lá e mete tinta, porque você está com pressa para sua obra ficar pronta. Então, aí você coloca tinta e aí você vai ter esse problema. Ai, deu uma desconfigurada. Opa, volta. Como prevenir? Aguardar aproximadamente 28 dias para a cura do reboco, né? Nossa, deu uma desconfigurada aqui, professor. Desculpa. Não. Quando eu vou mandar o PDF para o senhor, aí eu vou organizar isso aqui. Tá tranquilo. Aí vamos às patologias, as manchas causadas por pigmentos de chuva. Ocorrem quando se trata de pigmentos isolados em paredes recém-pintadas, geralmente em cores fortes, né? Aí a gente consegue ver bem isso. Quando você pinta uma parede com cor mais clara, você não consegue ver. Existe, mas você não consegue ver. Você vai conseguir só visualizar esse tipo de patologia quando você tem uma cor mais forte, tá? Os pigmentos isolados ao molhar a pintura trazem à superfície os materiais solúveis das tintas, surgindo manchas. Como prevenir? Após os pingos, basta lavar a superfície com água e esfregar. As bolhas, também surgem muitas bolhas, assim. Seria devido ao mau uso da massa de PVA, aplicando em paredes externas. Ou seja, não limpou direito a parede, né, que vai receber essa tinta, aí depois acontece isso aqui, ó. Então, acontecendo isso, como a gente deve corrigir? Quando a massa corrida é aplicada na parte externa, deve-se removê-la totalmente da parede. Em caso de bolhas em paredes internas, as partes afetadas devem ser removidas, raspadas, e logo após aplicar uma demão de fundo preparador de paredes para ambos os casos serem corrigidos, né? As imperfeições com massas acrílicas para partes externas e depois aplicar os acabamentos. Outra patologia, o descascamento, feita sobre paredes com caição, ou seja, parede com cal. A aderência do cal sobre a superfície não é boa, constituindo camada cheia de pó, dando consequência ao descascamento. Como prevenir? Para que não ocorra o descascamento antes de pintar, recomendamos eliminar as partes soltas a qual foi mal aderido, raspando ou escovando a superfície. Depois, aplique uma demão de fundo preparando as paredes. E seriam essas patologias de mancha amarela que tem no teto também, ocasionado por umidade ou gordura ou fumaça de cigarro. Isso para mim foi uma novidade, porque eu não sabia que isso poderia acontecer. Igual ele fala aqui, alta concentração de nicotina, né? Eu achava que seria só por conta de umidade, mas não, a fumaça e o cigarro ocasionam também esse tipo de patologia. Aí, no caso, a solução seria colocar água com 10% de amoníaco ou algum detergente à base dessa substância e, então, aplicar uma demão de fundo preparador nas paredes. Manchas escuras provenientes do mofo.
ou seja, são manchas que aparecem normalmente sobre superfície e, por se tratar de um grupo de seres vivos, se proliferam em condições em climas favoráveis, como os ambientes úmidos, mal ventilados ou mal iluminados. Como corrigir isso? Lavar toda a área afetada com uma escova de nylon ou pano e uma solução de água hipoclorido de sódio na proporção de 1:1. Essa solução pode ser substituída por água sanitária. Deixar a solução aproximadamente 15 minutos, lavar, enfim, vestir de calor e deixar secar. E repintar depois. E a saponificação, que são essas manchas nas superfícies pintadas, provocando retardamento indevido da secagem do esmalte ou tinta a óleo, deixando a superfície pegajosa. É causada pela alcalinidade natural do cal e do cimento que compõe o reboco. Essa alcalinidade, na presença de certo grau de umidade, reage com a acidez característica de alguns tipos de resina. Como corrigir isso, tem que remover a tinta e aplicar uma demão de fundo preparador de paredes. Em caso de reboco novo, deve-se aguardar a cura de secagem no mínimo 30 dias. A patologia de enrugamento, a tinta é aplicada em uma camada muito espessa, ou seja, muito grossa, e sob condições extremas de calor ou frio, que faz com que essa camada mais externa do filme seque mais rápido, enquanto que a de baixo ainda está úmida, né? E uma superfície que não esteja totalmente seca. Muito úmida. A aplicação de uma camada de tinta sem que o selador esteja totalmente seco, a pintura sobre superfície suja ou engordurada. A solução é raspar e lixar essa superfície e depois repintar novamente, né? Crateras, são essas, aparecem bolas, assim, como se fossem crateras. Isso ocorre devido à presença de óleo, graxa ou água na superfície a ser pintada. Então, conclusão, assim, sobre isso, sobre essas patologias. Tem as de fissura também, já ia concluir, já tinha esquecido das fissuras. São as trincas, né, rasas e sem continuidade, causadas por hidratação de cal antes da aplicação do reboco ou camadas espessas de uma massa fina. Lixar e raspar a superfície, eliminando o pó. Ou seja, todas essas patologias, elas são ocasionadas pelo ou mau uso, ou má aplicação, ou grande umidade. Então, quando a gente for aplicar a tinta ou o verniz, a gente precisa identificar essa parede, né? Qual tipo de parede, para que ela seja aplicada de forma adequada, para que ela tenha uma durabilidade, né? Esse material tem uma durabilidade e ele exerça de fato a função que ele tem, que seria de embelezamento e de proteção da parede, né? Seria basicamente isso. Então, o que eu li sobre as patologias é que todos eles dizem que antes de aplicar qualquer que seja, qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de verniz, é necessário que você sempre observe se está tudo limpo, se está tudo seco de forma adequada, para que você não venha ter esse tipo de problema. Então, quando a gente não sabe, ou quando a gente não tem conhecimento de como essa aplicação deve ser feita, a gente acaba aplicando de forma incorreta e gerando esse tipo de patologia para as edificações. Eu achei aqui alguns fabricantes em Brasília, que foi o Ronald Linkel e Toulon Tintas. Essas foram as duas fábricas que eu encontrei em Brasília. Se tiver outra, professor, o senhor me desculpa, mas eu só achei essas duas. E os fornecedores de tintas aqui são o DF Tintas, Pep Tintas, o Pep Tintas tem em vários lugares em Brasília, Riacho Tinta, Polar Tinta, Só Reparos, Nucia, Campeão da Construção e por aí vai. E aqui seria a bibliografia. O videozinho estava legal, mas depois eu passo o link para vocês. E seria isso, professor. Tá ok. Eu vou dar uma repassada.
Eu vou pedir para você descompartilhar a sua tela aí, que eu vou botar um material aqui. Foi? Ainda não. Deixa eu compartilhar minha tela. Saiu? Acho que sim, deixa eu ver aqui. Foi. Muito bom aí o material que você colocou. Pessoal, a questão de estar apresentando e ficar nervoso aí não conta nota não, tá? Isso é normal de ficar nervoso. Não precisa, mas a gente considera tudo aí. Agora, você perpassou em muitas coisas aí importantes, assim, eu acho que abrangeu bastante coisa da área das tintas como material. Na parte de impermeabilização, você focou mais nos sistemas, menos no material, e agora na tinta você focou realmente bem no material. Queria só falar alguma coisa com vocês, eu vou dar uma sequência aqui na parte de tinta rapidamente, só para a gente não perder alguma coisa importante aí, tá? Então, tintas, vernizes, a gente aplica, né, tintas, né? Onde é que a gente vai usar tintas, né? Nós temos paredes externas, que obviamente ela é diferente das áreas internas, então é uma tinta específica, isso que a gente precisa de entender como engenheiros e arquitetos, a especificar o material correto na área correta. A Meg trouxe uma tabelinha que está no material dela lá, no meu tem também, é onde você, qual tinta em qual ambiente você pode aplicar. Então, isso é importante, né? Então, paredes externas, obviamente, é diferente de uma área interna, né? Então, nós temos aí as paredes internas, onde a gente aplica tinta. A gente tem pisos, né? A gente aplica tintas. A gente tem as esquadrias de madeira, onde a gente aplica tinta. Né? No caso das madeiras, comumente, ou é esmalte ou verniz, né? E nas esquadrias de ferro, né? Portão, guarda-corpo, janelas de ferro, também a gente aplica tintas. Para cada um desse local, tem uma tinta específica, tá? A gente não tem uma tinta só para todos os lugares. É importante que a gente não pense só na questão da visual, né? O visual tá legal, mas ele vai ser durável? Estou aplicando a tinta certa no local correto? Então, a Meg trouxe aí a questão da composição básica das tintas, é importante a gente saber, né? Aí está bem corretinho para cada tinta, mas basicamente é isso, ó. Ela falou, veículos, pigmentos. Então, falando, vou dar um foco nisso aqui, porque isso aqui, do ponto de vista do material, ele é importante, tá? A gente saber. Os pigmentos, a gente tem os pigmentos e aditivos, né? Que é a parte sólida da tinta, eles é que vão dar a cor, né? Então, aí você tem esses pigmentos que são os ativos, né? Que tem reações químicas, e os pigmentos inertes, né? Os pigmentos ativos, eles vai mostrar qual que é a cobertura da tinta, né? É uma coisa importante para nós aí, na hora de especificar e na hora de comprar as tintas, é a questão da cobertura. Quanto melhor a qualidade da tinta, melhor ela vai cobrir a superfície. Então, às vezes, a gente tem a falsa impressão, a gente vai no preço da tinta, comprar uma tinta, vê lá a embalagem, 18 litros, o outro é 18 litros também, uma Havana mais barata, mas na hora de aplicar, a mais barata não cobre. Então, você gasta mais tinta do que se você comprasse uma tinta de qualidade. Isso é muito comum. Então, às vezes, o preço, a dica que a gente dá aí na obra, quando a gente vai comprar grandes volumes, é de pegar vários fabricantes e testar a cobertura, né? Quanto que ela é capaz de cobrir. E aí depois você vê, faz o comparativo e leva no preço, né? Aí você vai olhar o preço depois. Que às vezes a embalagem, né, a lata de tinta, às vezes mais cara, torna-se mais econômica porque ela rende mais. Então, a Meg falou aí da parte dos pigmentos, o material que ela colocou tem bastante coisa, eu vou deixar para vocês também. Vou passar aqui a questão dos solventes. Então, a questão dos aditivos também é importante. Para as tintas mais modernas, hoje, elas têm muitos aditivos. E aí você tem tintas hoje tão modernas que tem tintas que você pode aplicar e usar o ambiente, ela nem cheiro dá mais, né? Então,
Antigamente a gente tinha que esperar dar bastante tempo, né, para que a tinta curasse, né, entre aspas, né, secasse e perdesse o cheiro. Hoje em dia as tintas têm menos cheiros. Questão da estabilidade, uma questão de qualidade da tinta importante, a gente tem que olhar, é a questão da estabilidade do material. Como a gente viu lá na frente, a tinta são várias etapas. A gente tem o material sólido, a gente tem os solventes e tem os veículos, né? Então, a tinta, quando não tem qualidade, o material sólido ele é mais pesado, obviamente, ele vai descendo, e você, quando abre a lata de tinta, ela está rala em cima e muito densa embaixo, né? Então, essa questão da estabilidade, tinta de má qualidade não tem estabilidade. Então, ela vai acontecer isso, né? Então, a estabilidade é que você consegue aplicar a tinta e ela não escorrer muito na parede também, né? Uma questão importante. Rendimento e cobertura, nós falamos, a Meg falou também. Aí tintas, né, para mineral, que é a cal, né? Também ela é utilizadas para pintar meio-fios e a gente já usou muito para pintar subsolos. Hoje a gente, como a tinta PVA se tornou uma tinta barata, a gente não usa mais cal para pintura, né? Mas ela é possível, ela tem uma branquidão bastante interessante, ela é muito branca, ilumina bastante. Então, nas construções rústicas, né, de pousadas e tal, a gente ainda acaba usando para dar o aspecto rústico da pintura com cal. Então, a questão da cal a gente já falou bastante lá em materiais de construção. Tintas resistentes ao calor, é uma tinta específica, né? Que tem a resistência ao calor, não é só um esmalte. Né? Por exemplo, você vai pintar, aí no caso da imagem, é uma serpentina, onde vai circular água quente, então a tinta tem que ser capaz de suportar o calor também. E aí tem as churrasqueiras, fornos, chaminés que a gente vai pintar, aquela tinta lá é uma tinta específica para isso, né? Não é uma tinta comum. A gente tem tintas que elas são próprias para inibir ataque de animais, de colônias, né? Colônias de materiais, por exemplo, no caso de casco de navio. Então, é um ambiente propício para que haja criação de mariscos, vamos dizer, né? Então, existem tintas específicas que combatem esse tipo de coisa. Trouxe como novidade aí para vocês, na construção civil, muito pouco a gente vai usar, a não ser numa pintura de um cais, por exemplo, né? Então, essas colônias desses materiais marítimos, elas são degrada a pintura. Então, usa um material nativo para expulsar, né? Que essas colônias não aderem e não se procriam. A gente tem tintas luminescentes, né? Que são tintas que, por incidência da luz, ela vai florescer, né? E aí elas podem ser tintas fluorescentes, no caso, quando ela absorve a radiação ultravioleta, né? Quando bate a luz, ela floresce, mas quando você tira a luz, ela apaga. Tem a fosforescente que absorve um pouco de luz, mesmo quando você tira a incidência do farol ou de alguma coisa assim, ela ainda fica iluminando por um certo período, né? Então, é um tipo de tinta. Utilizado, por exemplo, quando a gente vai fazer pinturas em rotas de fuga, né, nas edificações, aí comumente a gente deve usar, né? Porque na rota de fuga apaga a luz, perde. Você tem, no incêndio, normalmente se desliga a luz. Né? A primeira coisa que o bombeiro vai fazer é chegar lá e desligar a energia. Então, a rota de fuga, onde as pessoas vão sair para fugir, a gente comumente usa muito adesivos, né? Adesivos fosforescentes. Mas você pode usar também pinturas fosforescentes, né? Aí, o que é importante da gente saber? Ó? A gente tem as tintas à base da água, as tintas PVAs, que são comuns para utilizar em áreas internas, né, que não tem incidência de chuva. Aí a gente chama da linha PVA, né, que tem a massa corrida PVA e a gente tem a tinta PVA, né? Então, ou seja, você prepara o fundo todo na linha PVA,
que ela é mais econômica, mas ela só pode ser usada em ambientes internos. Então, você faz o fundo preparador, você faz a massa corrida e depois você vem com a tinta. Os líquidos seladores para selar a parede, para tampar os poros da parede e economizar na tinta e tirar as poeiras, né, material pulverulento. O líquido brilho, hoje a gente usa pouco, né, líquido brilho, mas é para você, depois de uma tinta PVA, você aplicar o líquido brilho para poder dar brilho na tinta, né, você melhorar o aspecto dela. Hoje a gente já compra a tinta com esse líquido interior, mas para renovar a pintura, às vezes basta você usar o líquido brilho. E até a gente tem os corantes, né? Os corantes normalmente são numa tinta com pó, né? A cal, você mistura corante para dar cor, né? Então, os esmaltes sintéticos para madeira e para a parte de ferro, a Meg falou também, a linha de esmalte, né? Passando aí a questão da mistura. O silicone também aí, no trabalho da Meg não tem, mas às vezes a gente usar um tijolinho aparente, aqui a gente aplica silicone nele para poder ajudar na questão da impermeabilização das fachadas, né? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente tem uma parte que não está aplicada e uma parte que está aplicada. Então, é um silicone que a gente aplica para poder proteger as fachadas. Verniz, a Meg falou bastante, que falou da linha acrílica também. Quero chegar lá na parte de patologia de novo. Aí tem um procedimento aí de como que a gente faz cada atividade dessa, um passo a passo, vai estar no material que eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Pintura sobre reboco, pintura sobre madeira, pintura sobre ferro. Aí as patologias, né? O descascamento tem muito a ver com a poeira da base, aí a importância da gente estar limpando sempre a base, aí em qualquer ambiente, qualquer atividade que a gente vai fazer, para iniciar um serviço, ele tem que estar limpo. Então, é muito comum na obra ter muita poeira. Então, você não pode iniciar a pintura com aquela quantidade de poeira que tem na obra. Você tem que limpar, às vezes, até mesmo lavar o revestimento, né, o reboco, para esperar secar, para depois você vir com a pintura. Senão, se você fazer uma pintura com a base cheia de poeira, aí ela vai ter esse descascamento aí. A saponificação, a Meg trouxe aí, todos que eu estou mostrando aqui, a Meg também já mostrou. Estou só querendo enfatizar, o problema quando a gente não atua de maneira correta na obra. Então, basicamente, a saponificação, por exemplo, ela é a solvente dos minerais que tem lá no reboco, tem água infiltrando, então dá esse aspecto de sabão, né, um material pegajoso. Então, tudo isso é defeito muito, não da tinta, é muito mais defeito das partes que antecedem, né, das fases que antecedem a tinta, por exemplo, o revestimento de reboco, que você não espera curar. Então, é importante dar os 28 dias, 30 dias de cura de todo o revestimento, que a base é cimento, né, para que a água já evapore, as reações químicas ela se dissolva. Então, você não tem água mais na base. Aí sim você aplica a demão de selador, de fundo de preparação, massa corrida e a tinta. Quando tem fissuras na superfície, acaba acontecendo isso, né? Então, em caso das fissuras, a tinta, ela não cobre fissuras. Se o reboco, qualquer que seja o revestimento embaixo, fissurar, a tinta não tem a capacidade, a elasticidade suficiente para resolver a questão de fissuras. Então, o problema de fissura a gente tem que resolver antes de pintar, né? Então, a base tem que estar boa, né? Então, aí é uma patologia que mostra no acabamento final, mas não é uma patologia exatamente da tinta, né? É a base que fissurou e a tinta não consegue resistir ao fissuramento, né? Aí a eflorescência, né, que também trouxe, que é a passagem da água pelo reboco ou pelo concreto, tira os sais, alguns sais que tem ali dentro do concreto e traz para a superfície.
Então, isso também acontece quando há infiltração, né? Então, se tem infiltração no revestimento, no reboco e na estrutura, e ela vir para a superfície, certamente vai trazer os sais que tem ali dentro, né, os hidróxidos, e dar esse aspecto branco, esbranquiçado, que se você passar a mão, ele vai esfarelar. Então, também não é um problema da tinta, né, da pintura, do sistema de pintura, é um problema dos serviços que antecedem a pintura, né? Aí o manchamento, por escorrimento da água de chuva, então às vezes vai pintar uma fachada e chove em seguida. Então é importante a gente estar ligado no sistema construtivo, na parte desse sistema de construção. Em época de chuva você não consegue pintar fachadas, tem que esperar ter sol para poder pintar. Então é um problema que acontece quando a tinta é escura, você vê mais, quanto mais clara, menos a gente vê, mas acontece nos dois casos, na tinta escura e na tinta clara. A questão das bolhas, né, ocorre onde a gente aplica com umidade, é a água da superfície, aliás, do substrato tentando sair, e não tem como sair, aí a tinta dá essas bolhas, né? Às vezes acontece bolhas também quando a gente aplica tinta sobre uma superfície muito quente. Então, o defeito também nas tintas aí da madeira, madeira tem uma dificuldade aí, gente, que é a questão da secagem da madeira. Que secagem que eu estou falando? A gente falou sobre madeira na aula passada. Você tira lá na floresta, faz o toramento, faz as tábuas, a madeira para o uso, e é necessário secar essa madeira. Quando essa secagem da madeira feita lá ao tempo ou na estufa, ela não é adequada e a madeira, você pinta ela antes dela terminar a secagem, vai trazer defeito também na pintura, né? Então, isso não tem como consertar. Se você for pintar em cima de uma madeira que está úmida, úmido que eu falo não é úmida por molhar, não. É úmida da seiva da madeira mesmo que não secou. Então, precisa que essa madeira seja seca para que seja pintada. Escorrimento, ele se dá pela espessura muito grande da tinta ou uma tinta que foi muito diluída, né? Essa diluição da tinta faz com que ela escorra. Esse tom aí da imagem da casca de laranja que dá na pintura, às vezes é um efeito que dá para corrigir defeitos da parede. Esses pontilhados aí na pintura, né, que dá esse efeito de casca de laranja, é quando você faz a pintura com ar comprimido, né, por um tipo de bomba, né, que você vai projetar a tinta, e aí às vezes você deixa a tinta mais espessa. Isso pode ser um defeito ou pode ser um efeito que se queira dar. Mas muitas vezes em superfície metálica, isso aí é um defeito, né? Aí o enrugamento, também a Meg trouxe a questão do enrugamento, a tinta muito espessa, ela vai ter uma dilatação ali por frio ou pelo calor, ela vai dar esse aspecto do enrugamento aí. E tem uma última aí, que é a flutuação dos pigmentos, né? O pigmento é o material sólido da tinta, e quando a mistura não é homogênea, né? As grandes fábricas, os equipamentos de mistura da tinta tem muita energia, então a gente não tem esse problema. Mas as pequenas fábricas, os equipamentos de mistura, não tem tanta energia e às vezes o pigmento não fica totalmente diluído, e quando você aplica a tinta, uma parte está mais escura do que a outra. Isso a gente chama de flutuamento do pigmento, tá? E mancha química é alguma reação química causada, né, por lavagem ou algum material que faz alteração química da tinta. Mofo e bolor, aí tem uma tabelinha que a Meg também colocou de maneira diferente, e que tem a tinta para cada tipo de material, né? Para alvenaria, cerâmica, para piso, fibra de vidro, gesso e assim sucessivamente, qual que é a tinta adequada para o sistema. Aí a Meg também citou aí a questão, vocês vão ver em matérias de arquitetura, questões sensoriais da tinta, né?
como que a tinta se comporta, a cor, como a cor influencia no ambiente, na refletância da luz, na absorção de calor. Isso é uma matéria específica aí da arquitetura. Mas, trazendo aí para vocês, né, por exemplo, comumente em climas quentes, a gente usa cor clara, né, cores mais claras para ambientes para clima mais quente e cores mais escuras para climas mais frios, né? Aí só trazendo de exemplo para vocês. Ambientes pequenos também, aí detalhe que vocês vão ver lá em arquitetura, que é uma questão mais sensorial, de sensibilidade, como dos pequenos, se fizer listras horizontais, você dá uma impressão que o ambiente é maior. Isso aí é só uma curiosidade para vocês. E ambientes com pequena altura, quando você faz as listas verticais, dá a impressão que o ambiente ele é maior, mais alto. Aí a gente tem as pinturas personalizadas, né? Que não é comum, mas às vezes existe uma encomenda de fazer alguma pintura personalizada, aí você tem que utilizar os artistas plásticos aí para fazer essas pinturas, né? Aí, por exemplo, a pintura personalizada, uma casa com fachadas. Aí mais uma pintura personalizada, pintura imitando mármore, né? No caso do lado direito aí. Essa fachada dessa parede aqui é uma pintura, né? Parece que é uma pintura em 3D. Tem pinturas personalizadas, não é comum da gente ver, mas é possível de se fazer. E a gente tem as tintas magnetizadas, que elas têm como se fosse um ímã mesmo, você pode colar materiais metálicos em cima que ela vai ficar aderida, né? Então, aí, tintas magnetizadas também é uma possibilidade. Trazendo aí só de curiosidade para vocês. Não é comum de se usar, mas só para vocês saberem que tem. E tintas laváveis, né? Importante. Hoje são tintas mais caras, mas elas, ao longo do uso, acaba que as que estão sendo mais utilizadas, né? Mesmo em ambiente interno, né? Para poder ter facilidade de limpeza. Você tem tintas laváveis, tintas super laváveis, né? Aí exemplo de pintura, né? Uma casa pintada, a fachada, só para a gente ver. Ambientes internos, né? Aí o mesmo ambiente invertendo a tonalidade, né? Dá efeito diferente. É o mesmo ambiente invertendo a tonalidade da escada, uma hora clara, uma hora escura. Esse jogo de cores, os arquitetos aí vão ter que fazer, aprender a fazer. Existem softwares que ajudam nisso para fazer a escolha certa das cores. Aí é uma matéria específica lá de arquitetura que vai ajudar vocês mais à frente aí. Bom, esse é o assunto de hoje aí, pessoal, que a gente está tratando no seminário, né? Queria só comentar alguma coisa para vocês aí sobre a prova, né? O assunto de hoje foi tintas e vernizes e materiais impermeabilizantes. Lembrando que a prova A2 vai fazer parte de toda a nossa cadeia desse seminário, tá? Desde o aço até a véspera da prova. Então, todo o material disponibilizado deverá ser estudado, então vai ter questões de todos os seminários, tá? Eu disponibilizei lá para vocês no blog um questionário que eu queria que vocês respondessem lá, tá? Então, agora, logo após a aula, vocês entram lá nesse questionário, são 3 questões, não tem a ver com a matéria de hoje, mas é uma avaliaçãozinha para vocês me ajudarem aí, tá? E lembrando aí que para a próxima semana, né, hoje, dia 10, será dia 17, então, materiais cerâmicos e, novamente, materiais impermeabilizantes, o grupo 2 aí, tá? Próxima semana, então, grupo 2, Aline, Alisson, David, Douglas e Francisco.
No mais, se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente está... Vou ficar aqui à disposição. Sim. No próximo grupo vai ser só eu e o Alisson. Os outros alunos, eles não são presentes, ou alguns desistiram. Ok, então a Aline e o Alisson, os dois aqui do... Tá ok. Bom, eu vou ficar aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que vocês queiram, tá? Eu vou pedir lá que responda ao questionário. Vou parar a gravação aqui só para o vídeo não ficar muito grande.